A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal Bíblia e Teologia. A minha oração é que essa palavra que estaremos trazendo hoje venha trazer graça e venha nos levar a crescer no conhecimento do Senhor. Se essa é a primeira vez que você nos visita, deixe o seu like, compartilhe e, acima de tudo, se inscreva. Nos ajude a levar a palavra do Senhor àqueles que mais necessitam. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. E hoje estamos no quadro de Olho na Doutrina. E a doutrina de hoje que estaremos abordando é depravação total. Que doutrina é essa? Que nome feio é esse, Gilberto? É a doutrina de que o homem foi afetado de uma tal maneira pela queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que tudo que ele faça, pense, ou cada área da sua vida foi afetada pelo pecado. Não existe nada na natureza humana que o pecado não venha ter lançado a sua semente. Depravação total é o primeiro ponto dos conhecidos 5 pontos do calvinismo, também conhecido como as doutrinas da graça. E antes da gente adentrar nesse assunto, eu quero ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E é por causa disso que nós falamos hoje sobre essa doutrina, depravação total. Depravação total é, como eu falei, é o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, que nada mais foi do que uma resposta à manifestação do grupo chamado Remonstrantes em 1816, no Sínodo de Dort. Ali, os calvinistas responderam esse desafio teológico com 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação definida, graça irresistível e perseverança dos santos. Nos próximos vídeos estaremos falando dos 5 pontos e hoje começaremos com depravação total. Não há força no homem pecador em si para ir a Cristo, desejar a Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Essa é a situação do homem em depravação. A doutrina da depravação total, ela pode ser encontrada em toda parte da Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Uma pessoa que tem o seu coração inclinado para o mal poderia buscar, desejar, ansiar por Deus? Podemos ver também nos livros dos profetas, mais precisamente no livro de Jeremias, que se encontra no capítulo 17, versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja que Jeremias ele não tenta agradar os seus leitores. Ele deixa bastante claro, ele pinta um quadro desastroso, triste da natureza humana. O coração do homem depravado, o coração do homem corrupto, a tal ponto que o próprio homem desconhece, que o próprio homem não entende essa situação da natureza que ele se encontra. Veja também no capítulo 13 do próprio Jeremias, versículo 23, diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Concluímos, diante dessas passagens do Antigo Testamento, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus testifica a depravação, a natureza inclinada para o mal do ser humano. Mas você pode dizer: Gilberto, podemos ver, temos testemunhado muitas pessoas fazendo bem, demonstrando o amor ao próximo. Como você pode dizer que o homem é incapaz de fazer o bem? Mas o bem que eu estou falando aqui é o bem que agrada a Deus. Do ponto de vista de Deus, que é o verdadeiro ponto de vista, o homem natural, o homem não nascido de novo, o homem que não tem o Espírito Santo é incapaz de fazer o bem, de buscar a Deus, de se conformar com a vontade de Deus do jeito certo. Você já deve perceber o porquê essa doutrina não encontra espaço em muitos púlpitos. Porque ela esmaga o orgulho, ela destrói todo o alto fundamento que o homem constrói por si e para si mesmo. E ele coloca o homem no seu devido lugar. Mas que lugar é esse, Gilberto? No lugar de pecador, no lugar onde o homem é imerecedor da graça, da misericórdia
e do perdão de Deus. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade das Sagradas Escrituras sobre o homem. O homem não é bonzinho, o homem não nasce bonzinho, o homem nasce em pecado, o homem nasce com o coração inclinado para o mal. O problema da sociedade não é a falta de estudo, não é a falta de educação, não é a falta de dinheiro. O problema da sociedade se chama pecado, e esse pecado está enraizado na natureza do homem. Veja que o apóstolo Paulo falou aos Efésios no capítulo 2, do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Baseado nesses versículos, podemos separar 3 visões sobre a humanidade. A primeira visão é uma visão otimista. Essa visão otimista, ela prega que o ser humano, que a humanidade, ela é boa, que a humanidade está evoluindo, que ela não precisa de mais nada, que ela tem a capacidade espiritual, moral para melhorar o mundo. Essa é a visão otimista. A segunda visão é a visão realista. A visão realista, ela olha para o mundo e vê que tem algo errado. A visão realista olha e vê guerras, e vê injustiça, vê morte, vê violência. Ou seja, na visão realista, o homem está doente. Na terceira visão, que é a visão bíblica, a visão inspirada pelo Espírito de Deus, o homem está morto. Mas como assim, Gilberto? O homem pode estar vivo biologicamente, mas ele está morto espiritualmente. E diante disso é oportuno trazer a frase do grande teólogo holandês Abraham Kuyper sobre a situação do homem longe de Deus. Ele diz assim: o pecador tem todas as propriedades de um cadáver. Portanto, todo esforço para reivindicar que o pecador coopere neste primeiro estágio de graça, ainda de maneira ínfima, destrói o Evangelho, corta a artéria da confissão cristã e é antibíblico no mais alto grau. Eu poderia falar aqui sobre o embate de Agostinho e Pelágio, de Lutero e Erasmo, das cartas e dos textos escritos por Jonathan Edwards falando sobre a incapacidade do homem de ir a Deus, mas eu acredito que, ainda que venha de uma maneira resumida, deu para fazer entender que o estado do homem sem Deus, do homem sem Cristo, longe da presença divina, está morto em seus delitos e pecados. A depravação total nos ensina que o homem é escravo, que o homem não tem a capacidade, o poder de ir até Deus se antes Deus não agir nele. Veja nas palavras do próprio Cristo essa incapacidade do homem de ir até ele. Veja o que Cristo fala em João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A minha oração neste dia é que Deus nos guarde de pensar que podemos ir a Cristo, escolher a Deus pela nossa própria capacidade volitiva, nossa própria capacidade espiritual. Todos os textos que eu li, tudo aquilo que eu falei deixou bastante claro que o homem entregue a si mesmo não tem poder em si para escolher a Deus, ir a Cristo, aceitar a Cristo, a não ser que antes Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, venha agir na nossa alma. Depravação total. Que Deus nos abençoe, que essa palavra venha trazer arrependimento, venha abater o nosso orgulho e nos leve a confiar totalmente na sua graça e na sua misericórdia. Muito obrigado por você ter ficado até agora. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, pois você estará me ajudando nessa empreitada. Fique na paz do nosso Senhor e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.